Fala, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aldeir e sejam bem-vindos ao canal SE Sorte Esportiva. Hoje trazendo os jogos da Champions League Qualificação, Copa do Brasil e Copa da Argentina. E antes de começar o vídeo, pessoal, peço humildemente para que se inscreva no canal e deixe seu like, beleza? Agora vamos para os jogos do dia 4 de agosto de 2021. Começando com a Champions League, Spartak Moscou e Benfica. O Spartak nos seus últimos 10 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando gols em 9 jogos. É um time bastante ofensivo. Já o Benfica nos seus últimos 10 jogos tem 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcando aí em 8 partidas. E o meu palpite para este jogo é casa ou mais 2,5 e um possível placar exato de 2-1. Segundo jogo entre Dinamo Zagreb e Legia, o Dinamo nos seus últimos 10 jogos tem 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou gols em 9 partidas, sendo 8 jogos com mais de 1,5 por partida. O Legia nos seus últimos 10 jogos tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcando em todas elas, sendo 5 jogos com mais de 1,5 por partida. E o meu palpite para este jogo é casa ou mais 2,5 e um possível placar de 3-1. Próximo jogo entre o Ferencváros e o Slavia Praga. O Ferencváros nos seus últimos 10 jogos tem 10 vitórias, nenhum empate e 1 derrota, marcando em todas elas, sendo 8 jogos com mais de 1,5. O Slavia Praga nos seus últimos 10 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, marcando também em todas elas, sendo 4 partidas acima de 1,5 e 3 partidas acima de 2,5. E o meu palpite para este jogo é fora ou mais 2,5, possível placar de 2-1. Quarto jogo sendo agora da Copa da Argentina, jogo aí entre o Tigre e o Independiente. O Tigre nos seus últimos 10 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, marcando aí em 7 partidas. O Independiente nos seus últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcando aí em 7 partidas. E o meu palpite para este jogo é casa ou menos 2,5, possível placar exato de 1-0. Quinto jogo é o clássico entre o Boca Juniors e o River Plate. Boca Juniors nos seus últimos 10 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas e marcou em apenas 3 jogos. O River Plate nos seus últimos 10 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, marcando aí em seus últimos 10 jogos. Mesmo assim é um jogo difícil e o meu palpite para esse jogo é fora ou mais 1,5, possível placar de 2-1. E agora o sexto jogo, indo agora para a Copa do Brasil, CRB e Fortaleza. No primeiro jogo, Fortaleza ganhou 2-1 em casa. CRB nos seus últimos 10 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, marcando aí 8 oportunidades. Fortaleza nos seus últimos 10 jogos venceu 6, empatou 1 e perdeu 3, marcando aí em 9 oportunidades. E o meu palpite para esse jogo é fora ou mais 1,5, possível placar de 2-1. Sétimo jogo entre o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense nos seus últimos 10 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, marcando pelo menos aí em 8 partidas. O Atlético Paranaense nos seus últimos 10 jogos tem 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Marcou aí em 8 oportunidades. O Atlético Paranaense levou a melhor no jogo de ida, vencendo por 2-1. E o meu palpite para esse jogo é empate ou menos de 2,5, com um possível placar exato de 1-1. Oitavo jogo entre Bahia e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro no jogo de ida já tinha vencido de 2-0, enfrentando o Bahia que nos seus últimos 10 jogos tem 3 vitórias, nenhum empate e 7 derrotas, marcou pelo menos 5 oportunidades, mas nos seus últimos 5 jogos não marcou nenhum gol. Enfrentando o América Mineiro que venceu 9, empatou 1 e não perdeu nenhuma nos seus últimos 10 jogos.
Marcou aí pelo menos mais de 1,5 gols em 6 partidas. E o meu palpite para esse jogo é fora ou mais 1,5, possível placar de 2-0 novamente. E o nono e último jogo deste vídeo é Vasco e São Paulo. São Paulo que venceu o Vasco no jogo de ida de 2-0. O Vasco tem aí, dos seus últimos 10 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Marcou em pelo menos 7 jogos e nos últimos 3 não marcou nenhum, né? Enfrentando aí o São Paulo, que nos seus últimos 10 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, marcando também nos seus últimos 7 jogos. E esse jogo é empate com menos de 12,5, o possível placar de 1-1. Bom, é isso, pessoal, essas são as minhas análises. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e fique com Deus.